Olá, sejam bem-vindos ao Jovens e Cidadania, um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para estes temas relacionados com a nossa sociedade. Mas para juntos comentarmos os tais temas, conforme eu referi, eu hoje conto com a ajuda de dois comentadores. Eles que são Nuno Correia, fisioterapeuta, olá Nuno. Olá, Inês. E também Elson Ventura, aluno em advocacia. Olá, Nelson. Olá, Inês. Ainda aluno, não é? Ainda não estás na fase de profissional. Ainda não, mas lá estaremos. Brevemente. Muito bem. Então o tema do dia de hoje, nós estamos aqui um bocadinho a falar sobre este tema, é tema relacionado com a saúde. E é um tema que vem sempre ao de cima, porque nós acabamos por ver nos noticiários e em conversas entre cidadãos a importância, a impertinência de falarmos sobre este tema com o objetivo de melhorar. E eu queria começar por, vou mesmo citar uma notícia do Jornal Expresso que diz assim: jovens e pessoas com rendimentos mais elevados fazem crescer seguros de saúde. A medicina dentária é o mais procurado no privado, comatando uma lacuna no Serviço Nacional de Saúde. Em 36% dos casos, os seguros são pagos pelas empresas. Nuno, antes de eu entrar a fundo no tema, eu quero pedir que tu possas comentar este tema, já como profissional de saúde, mesmo no Sistema Nacional de Saúde, o que é que tu tens a dizer sobre esta notícia referida? Olha, eu acho que acima de tudo é começar aqui pela frase, comatando uma lacuna. Ou seja, já temos um problema. Se há uma lacuna, as pessoas têm que procurar outros serviços. E estes serviços têm que ser pagos. Estamos a contribuir para o crescimento do setor privado. Ok, podemos dizer que é um complemento ao Serviço Nacional de Saúde, tudo bem, é certo. Mas o facto de haver uma lacuna, o facto do Serviço Nacional de Saúde não conseguir dar resposta à necessidade da população, neste caso muito concreta, falando do exemplo da medicina dentária, que sabemos que nós os três, por exemplo, não conseguimos aceder no nível público à medicina dentária, temos que correr ao privado. E se nós, como nós, toda a população corre ao privado, estamos a permitir esse aumento do privado, do crescimento, e que isso o que é que faz? Obviamente vamos tirar recursos humanos ao público. Pois claro que nunca vamos conseguir, vamos estar num ciclo vicioso, nunca vamos conseguir matar porque não há recursos para o público, tem que ir para o privado. Então vemos a necessidade, a grande falha do público, do SNS, em satisfazer as necessidades básicas da população. Então estamos a ver o privado a crescer, não sou contra o privado, não é contra o setor social, que acho que tem que ser complementar ao SNS, mas nunca substituindo o SNS. E o que vemos hoje em dia é o privado a substituir literalmente o SNS pela falta de resposta, pela falta de capacidade de recursos humanos, e podemos desenvolver muito mais pela falta de investimento, tudo aí. Então acho que isso tem a ver, aí começa o grande problema. Se as pessoas têm que procurar outra alternativa, é porque a alternativa básica, ou a que está constituída, que está contemplada na Constituição, não está a ser cumprida. Exato. Elson, tens alguma coisa a acrescentar ao que o Nuno referiu? Acrescentando um bocadinho ao que o Nuno referiu, realmente não tem como dar resposta se as pessoas já têm como primazia o setor privado. E também não há aquele incentivo, não há aquela motivação, não é feito, lá está, uma campanha para promover o Serviço Nacional de Saúde que leva as pessoas a considerarem sequer, quando tiverem algum problema relacionado à área da saúde, irem para lá. O que nós vemos sempre são publicidades do setor privado, sempre eles apresentarem os melhores serviços, apresentarem sempre os melhores descontos, apresentarem sempre as melhores instalações, os melhores profissionais, e isso, querendo ou não, pesa, porque a área de saúde é um setor principal e fundamental numa sociedade. Todos nós dependemos dessa área, porque é lá onde nós vamos suprir as necessidades que o nosso corpo, a nossa biologia necessita. Então, se não temos um Serviço Nacional de Saúde que consegue fazer face a isso, e não só, não promove o incentivo às pessoas a adotarem o mesmo sistema, então não tem como ele evoluir ou crescer. Desculpem, o Elcio está a falar da parte de marketing. Temos o marketing de que ali sim vai ser bem tratado. Ali somos invadidos diariamente pelos mídias, em que no privado temos melhores condições, melhor investimento. E o que já estamos está quase já enraizado na cultura da sociedade portuguesa é o SNS está degradado, não tem condições. Então já pensam, eu mereço ter o melhor. Já quer ter o melhor no cuidado de saúde, quer dar o melhor aos filhos, aos pais, aos avós. Então vão para ali, já é quase, estamos formatados em que temos que procurar em primeira instância o privado. Estamos a desviar, estamos a seguir o caminho errado. Enquanto o SNS deve ser o primordial e o sistema privado ou social deve ser um complemento, não. Estamos a pôr o privado em primeira instância e o SNS em última instância, quando o privado já não consegue suportar os custos, vai para ali. E quando deve ser o contrário. E isto acaba por refletir um grande problema que existe no nosso Sistema Nacional de Saúde, que são os desafios que nós encontramos, porque a partir do momento em que temos que canalizar
algo que nós não conseguimos dar resposta, é porque há ali algum problema. E quais são os principais desafios, problemas que vocês acham que existe atualmente no Sistema Nacional de Saúde? Podes começar tu, Nuno, enquanto profissional que está Eu diria ativo. dois, acho que dois, cara, está muito mais, o Alson pode dizer muito mais. Temos, olha, recursos humanos. Não há uma fidelização, antigamente era atração, é a atração e a fidelização dos recursos no SNS. Começam normalmente, depois de acabar o curso, iniciam sempre lá, ganham experiência, ao fim de X tempo passam para o privado chega, contrata, paga mais e tem melhores condições. Também dizem, mas no público trabalha-se 35 horas, no privado trabalha-se 40. Está bem, mas a diferença remuneratória por uma hora diária não vai fazer, compensa muito mais. Tem um maior investimento, já há mais centros de investigação, ou seja, as pessoas podem conciliar a parte clínica com a parte académica, que está a vir no público. Conseguimos, é verdade, mas começamos a ver o privado também a apostar nessa área. Também a parte académica de investigação só se conseguia no público, ou seja, as pessoas acabam de ficar atraídas ao público e fidelizadas ao público. Agora já não, porque se o privado já consegue dar essa resposta, então os profissionais começam-se a desviar para lá. E se o privado tem um poder de pagar e dar as condições porque está a crescer em número de clientes, começa por aí. Segundo, é o tal, como eu disse, o investimento. Que investimento temos na saúde? Os sistemas informáticos. Tudo mesmo. Temos lentes burocráticos, tudo, uma lentidão. E isso que as pessoas pensam, estou por ali, está aqui a trabalhar aqui, ali, com melhores condições. Acaba por ter. Também não há uma vontade. Um incentivo também a procurar. Não digo vontade das instâncias superiores de querer cativá-los. Vamos sim, vamos aumentar um bocadinho o ordenado. Mas o privado dobra o salário. O que é que interessa? Estamos a ver aqui uma concorrência desleal, em que o privado tem muito mais poder do que o público. Então, ou seja, as pessoas acabam por ir. Não é que no público não exista, quem lá está não trabalha bem, não tem a ver com essa questão. Então, muitas vezes as pessoas estão desviadas cada vez mais e mais com outros incentivos. E o que vemos mais, a nível de políticas, mais aquelas grandes empresas, onde tentam motivar os trabalhadores, porque há políticas de motivação dos trabalhadores. O público baseia-se muito no chega, pica ao ponto, sai, trabalha, não há muito incentivo. Não há incentivos, prémios, de objetivos, e começa a haver isso. O público já começa a ter alguns programas, tem os centros de responsabilidade integrada, em alguns centros de saúde também, que funcionam com incentivos monetários. Mas nada comparado com o privado faz. Então temos um grande problema. E acho que se formos estar por aí, nunca vamos conseguir trazer. E para haver qualidade, tem que haver mão de obra com qualidade. Se a mão de obra com qualidade está situada no privado. Exatamente. Ou, não, agora só aqui uma coisa, não é que a mão de obra só no privado, também há mão de obra no qualidade do público. Só que já não tem os recursos, ou os recursos materiais, financeiros, que o privado pode oferecer. Por mais que, mesmo no processo de tratamento ou de abordagem ao paciente, às vezes não há aquelas condições que os próprios profissionais desejavam para poder fazer o trabalho. E isto leva-nos a um tema, Elson, que eu gostava de falar também. É relativamente à população que nós temos, a população mais envelhecida. E quando nós falamos no Sistema Nacional de Saúde, nós não podemos esquecer que a saúde não é a ausência de doença. Não é só a ausência de doença. Às vezes nós pensamos, aquela pessoa tem saúde, não tem doença nenhuma, é saudável. E não necessariamente, porque envolve outra... Exatamente, nós temos de ver uma abordagem mais ampla. E quando nós falamos em saúde, temos que pensar também na prevenção. E no que toca à população mais envelhecida, tu crees que o Sistema Nacional de Saúde está a pensar na prevenção também destas pessoas que precisam também de um olhar clínico, de um apoio, ainda que não tenham doenças, mas precisam deste tipo de apoio? Está a tentar, mas tem que incentivar mais. Porquê? Porque a prevenção primária é um dos pontos principais para o sistema de saúde funcionar bem e para o bem-estar da população se manter. Porquê? Porque são esses incentivos, são esses cuidados, são esses ensinamentos que são passados na questão da vacinação, na questão da população envelhecida que nós estamos a falar, que por serem uma população mesmo mais idosa, então é necessário ter uma maior atenção, é necessário e há programas que os jovens participam de ligação para aqueles idosos que não têm família ou que não têm parentes, ligar para saber como é que está, perguntar como é que está, porque isso tudo afeta a saúde e o bem-estar. Porque um ponto que cada vez mais se está a verificar e vai se verificar ainda mais é a saúde mental. E principalmente na população envelhecida, a saúde mental é muito importante. Porquê? Porque são pessoas já com mais experiência, já muito vividas, e muitas dessas são abandonadas pela própria família. Então, uma pessoa que mentalmente já não está estável,
fisicamente já não tem o melhor corpo também para conseguir suprir isso, então é necessário uma maior abordagem, é necessário um maior cuidado. Há sim planos, como há o plano de apoio ao envelhecimento, 2023 para 2026, onde estão a incentivar, tentando integrar mais a população envelhecida na sociedade, através de atividades, passeios, visitas, ligações periódicas. Isso tudo são formas de prevenir e aumentar o bem-estar populacional. Exatamente. E é importante referir, o Elson tocou aqui num ponto interessante e nós já ouvimos algumas notícias em torno desta questão de que a população idosa, há casos em que procuram as urgências de um hospital simplesmente porque se sentem sozinhos ao longo do tempo e acabam por, passa a expressão, inventar ali um bocadinho o estado de saúde simplesmente para estarem ao pé de alguém, para não estarem sozinhos, e vêem nos hospitais pessoas que acabam por se interessar neles. Exatamente. E encontram lá um apoio. E talvez isto porque não há uma rede tão grande, como estavas a referir, Nuno, de apoio às pessoas mais idosas, de apoio às pessoas com mais envelhecidas, digamos assim, que acaba por prevenir isto e tirava também peso das urgências do Sistema Nacional de Saúde. Acho que é um combate à solidão. Vemos uma pessoa envelhecida cada vez mais sozinha, sem apoios, sem uma rede familiar que lhe possa dar suporte. Muitas vezes a rede familiar não tem condições de suportar os mais idosos, então acaba por também haver esse problema. E vemos muitas vezes idosos que estão internados no hospital, que gostam de lá estar internados, porque têm um apoio que não têm em casa. Muitas vezes as famílias não conseguem, os filhos, o que for, não conseguem dar essa resposta de apoio, não têm condições para isso por várias questões. Podemos enumerar as quais. Então vemos aí que não há. O Estado não tem capacidade, ou não tem capacidade, não dá resposta para esses casos. Não temos desde lares, desde centros para poder acolher. Podemos idosos a acumularem no hospital, alocados a camas que vão ser dadas a pessoas em fase aguda. Estamos a gastar recursos financeiros. Uma diária no hospital é extremamente cara para os contribuintes. Então é um ciclo vicioso em que estamos a investir dinheiro atrás do prejuízo, enquanto vimos antes a prevenção. E tudo começa logo com os cuidados de saúde primários, que falta uma grande investimento necessária também. Então, antes de nós continuarmos a desenvolver este tema, eu quero convidar a doutora Luísa a poder abordar este tema à luz da nossa Constituição da República Portuguesa. Nós hoje vamos falar do direito à saúde, do direito à proteção da saúde. Quando falamos em saúde e direito à proteção da saúde, falamos num direito fundamental, um direito que assiste a todos os cidadãos, como nós vamos ver. Um direito que assenta em princípios fundamentais e basilares da Constituição da República Portuguesa e que tem que ser garantido de forma igual e para todos. Olhando logo para o artigo 1º da Constituição, diz-nos que Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana. Ou seja, a dignidade da pessoa humana é o patamar principal a partir do qual todos os direitos fundamentais têm que ser garantidos, onde se inclui o direito à saúde. Se não for garantida a proteção da saúde de todas as pessoas, o que nós temos é uma ausência de dignidade da pessoa humana. Se não houver dignidade da pessoa humana, então não temos República Portuguesa, porque este é um princípio fundamental que vai a todos os direitos, liberdades e garantias, bem como a de todos os direitos económicos, sociais e culturais. Olhando para o artigo 2º, diz-nos que a República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão, organização política democrática e no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais. Portanto, o Estado de Direito Democrático só existe se houver a garantia da efetivação dos direitos e das liberdades fundamentais. E quando falamos de saúde, temos que olhar, em primeiro lugar, para o artigo 67, que nos fala da família e que nos diz que a família, como elemento fundamental da sociedade, tem o direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros. Ou seja, a realização pessoal dos membros das famílias portuguesas só é possível se houver proteção da saúde, sendo que a própria Constituição protege no artigo 69 a infância, no artigo 70 a juventude, no artigo 72 a terceira idade. Portanto, o direito à proteção da saúde não pode ser visto isoladamente. Ele tem que ser garantido para que as famílias portuguesas sejam garantidas e para que todos os seus elementos consigam ter dignidade de pessoa humana. O que é que a Constituição nos diz em concreto sobre o direito à proteção da saúde? Olhando para o artigo 64, diz-nos: todos têm direito à proteção de saúde e o dever de a defender e de a promover. O direito à proteção da saúde é realizado
A linha A, através de um Serviço Nacional de Saúde universal e geral, tendo em conta as condições económicas dos cidadãos, tendencialmente gratuito. A linha B, pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam designadamente a proteção da infância, da juventude e da velhice, cá está, e pela melhoria sistemática de condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física, desportiva, escolar e popular e ainda o desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de uma vida saudável. O número 3 deste artigo diz-nos: para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado. Ou seja, é o Estado que tem que garantir prioritariamente a linha A, garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação. A linha B, garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país, e aqui eu vou frisar, de todo o país, em recursos humanos e unidades de saúde. Portanto, do norte a sul, centro, todo o país tem que ter garantido pelo Estado recursos humanos e unidades de saúde. A linha C, orientar a sua ação para a socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos, e tem toda uma série de obrigações que incumbem prioritariamente ao Estado. Para quê? Para proteger a saúde das famílias portuguesas, de todos os membros das famílias portuguesas. Este artigo está ainda mais concretizado na Lei de Bases de Saúde, que é muito taxativa relativamente aos direitos e aos deveres dos cidadãos, bem como àquilo que incumbe ao Estado. Se nós olharmos para a base 1 do direito à proteção da saúde, diz: o direito à proteção da saúde é o direito de todas as pessoas gozarem do melhor estado de saúde físico, mental, social, pressupondo a criação e o desenvolvimento de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam níveis suficientes e saudáveis de vida, de trabalho e de lazer. Sendo que o número 4 desta base diz-nos que o Estado promove e garante o direito à proteção da saúde através do Serviço Nacional de Saúde, dos Serviços Regionais de Saúde e de outras instituições públicas, centrais, regionais e locais. E se nós formos aqui à base 6, diz que a responsabilidade do Estado pela realização do direito à proteção da saúde efetiva-se primeiramente através do SNS, ou seja, continuamos aqui com esta tarefa do Estado de garantir o Serviço Nacional de Saúde. A base 20 fala-nos diretamente do Serviço Nacional de Saúde e diz-nos que o Serviço Nacional de Saúde é um conjunto organizado e articulado de estabelecimentos e serviços públicos, prestadores de cuidados de saúde, dirigido pelo Ministério responsável pela área de saúde, que efetiva, e aqui é muito importante, a responsabilidade que cabe ao Estado na proteção da saúde. Este Ministério tem que garantir aquilo que o Estado tem que fazer. O SNS pauta a sua atuação pelos seguintes princípios: universal, garantindo prestação de cuidados de saúde a todas as pessoas sem discriminação; geral, assegurando os cuidados necessários para a promoção da saúde, prevenção da doença e tratamento e reabilitação dos doentes. A linha E, equidade, promovendo a correção dos efeitos de desigualdade no acesso aos cuidados. A linha F, qualidade, visando prestações de saúde efetivas, seguras e eficientes, com base na evidência, realizadas de uma forma humanizada. A linha C, proximidade, garantindo que todo o país dispõe de uma cobertura racional e eficiente de recursos de saúde, e aqui eu tenho que insistir porque, efetivamente, em Portugal, a lei obriga, e a Constituição, a que haja uma cobertura nacional. Se existe ou não, isto é a questão que aqui fica no ar. Sendo que, para terminar, gostaria de dizer que as pessoas têm o direito, está na base 12, de proteção da saúde com respeito pelos princípios da igualdade, não discriminação, confidencialidade, privacidade, a aceder aos cuidados de saúde adequados à sua situação, com prontidão e no tempo considerado clinicamente aceitável, de uma forma digna. Portanto, cá está mais uma vez a dignidade da pessoa humana, a escolher livremente a entidade prestadora dos cuidados de saúde na medida dos recursos existentes, mas que nós já vimos que a Constituição e a lei dizem que tem que ser em todo o país. Portanto, isto nem deveria ser uma questão, sendo que isto é uma tarefa fundamental do Estado, como diz no artigo 9º da nossa Constituição, e que o Estado tem mesmo que cumprir, porque senão tem que ser responsabilizado pelas vias que estão disponíveis a todos os cidadãos. O artigo 9º diz-nos que é uma tarefa fundamental do Estado garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático, dignidade da pessoa humana. A linha D, promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais,
culturais e ambientais e, portanto, os portugueses têm que conhecer os seus direitos, saber exercê-los para que o Estado os possa ser obrigado a cumprir e para que haja uma proteção à saúde para todas as famílias. Mais uma vez, obrigada, doutora Luísa, pelo seu comentário. E nós queríamos continuar na linha de raciocínio que terminámos, porque parece pertinente nós abordarmos este tema, sem nos esquecer das populações que existem no nosso país, porque às vezes as pessoas focam-se mais numa área, num tipo de população, e nós não podemos esquecer todos os outros cidadãos que também temos. E eu queria referir aqui um bocadinho as diferenças do acesso aos cuidados da saúde em duas áreas distintas, as áreas urbanas e as áreas rurais, que ainda há pouco nós estávamos também a falar, a diferença, que há entre as duas áreas. Nuno, o que é que nós podemos dizer sobre esta questão? Eu vivo numa área urbana, né? Nunca vivi numa área rural, mas é fácil de conhecer, não é preciso conhecer muita gente, basta ver notícias. O acesso que as pessoas têm nas áreas rurais não é o mesmo que nós temos na área urbana, de longe. Nós chegamos a um hospital, em 10, 15 minutos estamos num hospital aqui nesta zona, e as pessoas urbanas demoram meia hora, 30, 40 minutos para ir. A nível de transportes, tem esses transportes. Nós temos aqui, temos metro, autocarros, comboios, tem isso? Não tem. Ou seja, não tem o mesmo acesso que uma pessoa urbana tem. Ou seja, já estão em desvantagem. Quando ouvimos até aqui a doutora Luísa a falar sobre isso, o acesso igual para todos, dignidade humana, então as pessoas não têm essa... Todos para além de Lisboa também, portanto, todos e parece que é Lisboa e Porto, para Coimbra, a Feira da Foz, Braga, e depois do resto. Não têm esse direito, não têm essa dignidade humana, não têm direito de saúde. Nós temos acesso a hospitais públicos, a hospitais privados, eles têm acesso aqui. Depois vemos uma coisa, porquê que não têm lá tanto? Porque não têm recursos humanos para lá. E porquê não há recursos humanos lá? O que é que incentiva as pessoas a ir trabalhar para o interior? Exatamente. Eu acho que essa é mesmo a abordagem principal. Porque é que os profissionais das diversas áreas, agora sim, fora da saúde, não só saúde, porque não querem ir para lá? Não os atraem lá. Okay, a qualidade de vida é melhor. Sim, acredito que sim, para a educação dos filhos, mas depois tem acesso a muita coisa cultural, e não só cultural, que vemos nas áreas urbanas, como nas áreas rurais. E depois começa a pensar, então, eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, sim, quero ter uma boa casa, num bom terreno, mas depois penso, todo o resto, fora trabalho, fora parte social, parte cultural, a pessoa quer. Não tem acesso lá. Pensa, se calhar aqui tem melhores condições, tem mais oferta de tudo que não tem nas outras zonas. Exato. Não estou a dizer que as outras zonas são abandonadas, são desertos, não é isso. Há isso, mas não tem um investimento em várias áreas de empresas, e isso deve ser acatado pelo próprio governo. Criar investimentos em empresas, ou incentivar empresas a investirem lá. E depois uma coisa gera outra. Essa empresa vai ter que ter empregados lá, e a outra empresa vai ter que abrir para uma oportunidade de negócio, e isso gera desenvolvimento dessas cidades, que isso não há. E isso, claro, vai ativar-se na área da saúde, profissionais de saúde a querem trabalhar nessas zonas. Exato. E nós falámos também na questão da saúde, há bocado estávamos a falar que não é apenas a ausência da doença. E nós, nestas zonas mais rurais, o que é que nós temos a nível de lazer? Elson, como estávamos a falar há pouco, o que é que nós temos a nível de atividade física, que são duas... Que ajuda a área da saúde. Exatamente, é isso. Exatamente, promover estas duas áreas, das diversas que há, já estamos a promover a saúde. Mas não podemos só pensar em hospitais, que são muito importantes. Temos que pensar também na parte da prevenção. Um programa que fizemos sobre isso também, falámos na Constituição, lemos que a área da saúde não é só para a área de saúde física, mas também é a parte social, a parte cultural, entra na área da saúde. Exatamente. Isso influencia, que o Wilson estava a dizer há pouco também, os próprios mais velhos, da terceira idade, ou isso, que não têm esses incentivos, esse apoio, esse investimento, que vai promover a qualidade de saúde deles, saúde mental e, consequentemente, a saúde física. Elson, já mesmo para terminar, o que é que tu tens a acrescentar aqui, um bocadinho que estamos a falar? Pegando agora mesmo no ponto, a população envelhecida encontra-se mesmo mais nas áreas rurais. Logo, o incentivo tem que ser mesmo maior. E nisso que eu falo, o incentivo é mesmo nessa parte extra-saúde. Criar atividades de lazer, atividades físicas também que são boas, promovem a saúde. E não só mentais, como cinemas, shoppings, locais para passear, porque isso tudo ajuda no bem-estar do cidadão. E nessas áreas onde predominantemente encontra-se população envelhecida, então ainda mais cuidado deve-se ter. Facilitar o acesso também, como não mencionou muito bem, com os transportes, mas não só, criar lá instalações para que não precisam se deslocar 30, 40 minutos para ter um bom sistema de saúde.
em 10 minutos, tal como nós temos aqui, eles também conseguem ter esse acesso. Exatamente. Mais uma vez, Nuno, Elson, muito obrigado pela vossa Obrigado, contribuição. Inês. Acredito que lá em casa foi uma mais-valia. Quero convidar a continuarem a assistir aos nossos programas disponíveis no YouTube, acompanharem-nos também no Instagram e no TikTok e visitarem o site Você é que Decide. Até à próxima.